É isso aí, meu povo, aqui estamos para falar aqui sobre a palavra de Deus e eu quero te dizer que é para a gente caminhar sem medo. A palavra do Senhor aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, começa falando ali sobre um tempo ali onde João Batista havia sido decapitado, mas depois de um encontro ali com o Senhor ali junto com aquela multidão, onde houve uma multiplicação de pães e dos peixes, você sabe disso, né? Olha só o que diz aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam de ir. Dê-lhe algo a vocês, algo de comer." Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." "Tragam-nos aqui para mim", disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pessoal, para a gente caminhar numa vida sem medo, hoje, por exemplo, sexta-feira aqui para a gente, para quem está nos assistindo ao vivo, talvez você está assistindo essa mensagem pelo YouTube, aí em outro dia, mas para que você possa viver esse dia sem medo. E o medo, normalmente, ele tem ali barrado. O medo, normalmente, ele tem paralisado a fé de muita gente. Então, por isso que nós precisamos entender que nós devemos viver sem medo. Esse medo é quando nós nos lançamos à credulidade, nos lançamos à fé. Fé não é um assentimento mental. Fé é essa convicção que a gente tem, a certeza das coisas que espero e a convicção de fatos que nós não vimos. E essa mensagem de esperança que nós temos que pregar para nós mesmos, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você não precisa que o Serginho venha à TV, à sua TV, aí ao seu smartphone, ao seu tablet, para te falar da palavra. Você pode falar da palavra para você mesmo. Por isso que Jesus fez esse estágio com os discípulos. Ele ali, durante aqueles 3 anos ali, que ele ficou com seus discípulos, aquele tempo ali que ele iniciou os seus discípulos, foi exatamente para mostrar para eles: olha, agora é de vocês para vocês mesmos. Aqui nós vamos ver que o que nos impede, às vezes, de nos lançar nessa credulidade, de lançar nessa fé, é exatamente aquele falso sentimento, aquela falsidade nossa com a gente mesmo. O discurso deles aqui, dos discípulos, estava top de bola, né? Olha, tem muita gente, a turma está com fome, eles estão aqui desde cedo, aqui já está tarde, já tem muita criança, tem muita mulher, mas isso é porque eles estavam com medo de resolver o problema. Eu tenho ensinado para o meu filho, porque infelizmente eu aprendi a duras penas e já mais velho, né? Que problema a gente não discute, problema a gente resolve. Então, aqui Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Olha, problema vocês vão resolver, não vão discutir os problemas, vocês vão resolver os problemas. E aqui é essa falsidade que às vezes a gente arruma bons argumentos, mas essa falsidade é conosco, não é com as coisas em volta não, porque às vezes as coisas em volta a gente arruma excelentes desculpas, não é verdade? Outra coisa que aqui a gente vai ver é o desamor com que eles lidaram com essa experiência aqui. Eles estavam falando que eles puderam pensar que o Senhor fosse permitir que os homens, que as mulheres, voltassem, para casa, voltassem à noite e tudo. Não, mas é porque normalmente Deus às vezes vai confiar algumas pessoas ao nosso cuidado. Vai confiar situações de pessoas, problemas e situações de pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes as pessoas querem nos dizer alguma coisa, as pessoas querem se abrir conosco
e nós nos fechamos. Essa é uma atitude de desamor, essa é uma atitude de desamor que nos traz medo, medo de nos envolver com a situação de alguém, medo de entrar no problema de alguém. Mas Deus normalmente nos permite passar por essas situações exatamente para fazer de nós esses instrumentos dele para a vida das pessoas. Porque Deus, ele poderia fazer assim, ó, num estalo de dedo, mais poderoso que o do Thanos, claro, que ele traz vida, ele poderia resolver o problema de todo mundo. Só que então ele escolhe a nós, os seus discípulos. Aqui o milagre partiu dos discípulos. Pegue os pães, os discípulos que foram pegar os pães, tragam a mim, eles que trouxeram. Depois Jesus só partiu os pães e deu para eles. Ou seja, é dali em diante que o milagre aconteceu da multiplicação. Por isso que andar sem medo também nos tira o foco. O foco, às vezes, das pessoas. O foco, às vezes, de alcançar o necessitado, aquele que passa por alguma dificuldade, o foco daqueles que ainda estão precisando da palavra de Deus. Hoje eu fico vendo as igrejas, são poucas as pessoas que estão levando incrédulos para as igrejas. Por quê? As pessoas perderam o foco dessa grande comissão que é ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho, ela tem que ser natural, não precisa de um curso, não precisa de teologia, não precisa de técnicas. É só você ser essa carta a ser lida por muita gente, para que as multidões, às vezes, te acompanhem. Ou seja, para que dentro do seu trabalho, aí na sua casa, os seus vizinhos, eles possam buscar em você qual seja a esperança, né? A razão da esperança que há em você. Então, por isso que nós devemos viver sem medo. Aí sim, nós vamos experimentar toda a multiplicação que Deus tem para as nossas vidas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.